Sabe aquela história de querer um transporte público mais limpo, mas sem que isso pese no bolso de ninguém? Pois é, o Estado de Goiás parece ter encontrado um caminho e a chave está numa grande mudança nos impostos sobre os combustíveis. Bora entender como é que isso funciona. Esse é o grande quebra-cabeça de muitas cidades, não é? Como é que se consegue um transporte que seja eficiente, que tenha um preço justo e ao mesmo tempo que seja amigo do ambiente? Equilibrar esses três pratos é um desafio e tanto. E parece que Goiás foi direto ao ponto. A estratégia deles ataca justamente o lado financeiro da questão, com um baita incentivo fiscal, mudando completamente as regras do jogo na hora de taxar os combustíveis. E olha, isso não é só uma ideia no papel. Está tudo oficializado no decreto número 10.762. É este documento que vira a página e define as novas regras, com um alvo muito bem definido, a sustentabilidade. Ok, antes de avançar, é super importante a gente entender uma sigla. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Basicamente, é aquele imposto estadual que está em quase tudo o que se compra e vende, incluindo, claro, os combustíveis. E é exatamente aí que a mágica acontece. Mas calma lá, essa nova política não vale para todos os combustíveis. O foco está todo em duas alternativas ao diesel, o biometano e o GNV, o gás natural veicular. Um é totalmente renovável e o outro é um importante passo na transição. Vamos ver a estratégia para cada um deles. Vamos começar pela aposta mais ousada do governo de Goiás, aquela que é realmente transformadora, a isenção total de impostos para o biometano. E o que é exatamente o biometano? Pensa assim. É um gás natural, só que renovável. Ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica, como lixo de aterros ou restos de plantações. É, literalmente, transformar o que seria resíduo em energia limpa e sustentável. E aqui está o número que resume toda a estratégia: zero. Isso mesmo, o imposto ICMS sobre o biometano para o transporte público foi completamente eliminado. Não é um desconto, é isenção total. Isso significa que o principal custo de imposto desse combustível simplesmente desaparece, tornando-o imensamente competitivo. Mas atenção, este benefício tem um alvo bem específico, não é para todo o mundo. Aplica-se apenas às empresas de transporte público que operam na rede metropolitana de Goiânia e Anápolis, a chamada RMTC. É uma medida com foco cirúrgico nas maiores áreas urbanas do Estado. Mas o biometano não é a única peça deste quebra-cabeças. O decreto também dá um empurrão e tanto para o gás natural veicular, o GNV. Ele é o segundo pilar desta estratégia de incentivos. O GNV, ao contrário do biometano, é um combustível fóssil. No entanto, ele é visto como uma alternativa de transição muito importante porque a sua queima produz bem menos poluentes do que a gasolina ou o diesel. É um passo na direção certa. E para o GNV, o novo número mágico é 5%. A taxa de ICMS cai drasticamente. Embora não seja a isenção total do biometano, essa redução já transforma a economia do GNV, tornando uma opção financeiramente muito mais viável e atrativa em comparação com o diesel. E quando colocamos os dois lado a lado, a estratégia fica cristalina, não é? Para o biometano, que é o combustível 100% verde, o incentivo é total, imposto zero. Para o GNV, a alternativa de transição, o incentivo é muito forte, com uma taxa de apenas 5%. Fica bem claro qual é a prioridade que o governo está a dar a cada tecnologia. Ok, os incentivos estão na mesa, mas na prática, como é que uma empresa de transportes consegue aceder a estes benefícios? Não é automático, não. Existe um processo que precisa de ser seguido. O caminho tem 3 passos essenciais. Primeiro, a agência reguladora entra em campo e define a cota de combustível para cada empresa. Depois, vem a parte da papelada. As empresas assinam um acordo de regime especial com a Secretaria da Economia. E só com tudo isto assinado é que finalmente a torneira dos incentivos se abre. E um detalhe crucial, isto não é uma promessa para o futuro. Estes incentivos já estão a valer. Desde o momento em que o decreto foi publicado, as regras do jogo mudaram. A mudança está a acontecer agora. No fim das contas, o que vemos é uma estratégia de duas vias, com dois combustíveis a trabalhar para um objetivo comum. Vamos recapitular os pontos que definem esta iniciativa para ficar tudo bem claro. Então, o que fica desta análise? Primeiro, uma aposta máxima no futuro, com a isenção total para o biometano. E, em segundo lugar, um passo pragmático no presente, com uma grande redução de imposto para o GNV. É uma política com um foco cirúrgico nas grandes cidades do Estado. E tudo isto com um objetivo claro: acelerar o fim da dependência do diesel no transporte público.
E este deixa-nos com uma questão final para refletir. Será que este modelo de incentivo duplo, que apoia tanto uma fonte renovável como uma alternativa de transição mais limpa, pode virar um exemplo para outros estados brasileiros que também procuram descarbonizar o seu transporte público? É algo para ficarmos de olho no futuro. Obrigado por acompanharem.